Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar nesse vídeo a unidade 2. Nós terminamos o livro 1 com os 2 últimos capítulos sobre Segundo Reinado, que eu enviei a vocês antes das férias. Aqueles que quiserem dar uma recordada é sempre bom, embora vocês tenham que futuramente assistir Segundo Reinado antes de entrarmos no capítulo da Proclamação da República, que está nessa unidade 2, tá? Então, se vocês quiserem deixar para assistir novamente mais para frente, eu acho até que seria o ideal. Essa unidade 2, ela inaugura-se com um capítulo que trata sobre a Europa no século XIX, falando sobre as revoltas populares que surgiram ali, com grande participação da burguesia, a gente vai entender por quê. Além disso, sobre as ideias econômicas, sociais, políticas do século XIX, como o socialismo, o anarquismo, o comunismo, e também as unificações italiana e alemã. Como são muitas particularidades, como é muito conteúdo, eu vou dividir em 3 vídeos, tá bom? Eu vou começar falando então a respeito das revoltas populares que surgiram no século XIX e explicar o que se configurou como Primavera dos Povos, tá bom? Nós temos ali, entre 1846 e 1847, uma grave crise que se instaura na Europa, tanto por conta das plantações nos campos que acabaram se deteriorando, generalizando então dessa forma a fome, e nas cidades o desemprego era muito grande. Esse é o cenário da Europa do início do século XIX, que faz com que a população saia às ruas para protestar. E essas ações populares se juntam à burguesia da época, também insatisfeita com muitas questões desse governo monárquico, porque esse governo, que na época era o governo de Luís Filipe I, não atendia às necessidades nem do povo e nem da burguesia, que tem o poder econômico, tá? Então a união das ações populares com a burguesia é que dá origem a uma onda revolucionária que recebe o nome de Primavera dos Povos no ano de 1848, tá? E recebe esse nome de Primavera dos Povos porque não vai ficar restrita somente à França, mas se espalha por toda a Europa, tá bom? Levantando revoltas populares, muitas vezes alinhadas com a burguesia, que também está insatisfeita, querendo maior participação política, certo? Já que tinha o poder econômico e também deseja ter uma atuação política mais ativa, mais direta. Para a gente entender então o governo de Luís Filipe I, a gente tem que falar um pouquinho dos antecedentes. Ele sobe ao trono em 1830, tá? Há um crescimento econômico muito grande no governo de Luís Filipe I, que é considerado o rei burguês, porém, porque ele atende a essas necessidades econômicas da burguesia no primeiro momento, porém, há um agravamento das desigualdades sociais. E aí, gente, é difícil, eu tenho que prender um cachorro de um lado, a outra aqui, porque eles ficam perturbando o tempo inteiro, né? Elis Regina, senta, parou. Bom, desculpa, gente. Diante, então, dessa crise, a gente percebe ali na França uma incapacidade do Luís Filipe I de lidar com essas insatisfações populares. E aí, isso vai aproximar cada vez mais a população de ideais republicanos, completamente contrários a monarquias, principalmente monarquias absolutistas, tá? O governo vai reprimir violentamente essas manifestações, vai tornar ilegal as campanhas dos banquetes, que eram campanhas de oposição feitas pelo povo. Os jornais da época, que eram favoráveis ao sufrágio, que é o direito ao voto, lembrando que esse direito ao voto seria o sufrágio universal masculino, porque as mulheres na França só conquistaram o direito ao voto em 1944, praticamente 10 anos depois que nós, mulheres aqui no Brasil, conquistamos o direito ao voto, tá? É importante a gente lembrar. E a grande participação do movimento feminista nessa conquista, tá? Mas naquele momento falava-se em sufrágio universal masculino. Os jornais da época lá na França, que era o Le National, Le Réformé, que falavam sobre a possibilidade do sufrágio e defendiam o sufrágio universal masculino,
que traria então ideias republicanas, mais democráticas, foram censurados pelo governo de Luiz Felipe, certo? Em fevereiro de 1848, o rei vai convocar inclusive a Guarda Nacional para reprimir as ações populares nas ruas. Acontece que a Guarda Nacional também está profundamente insatisfeita com as condições de trabalho impostas pelo rei Luiz Felipe. E então a Guarda Nacional se une aos civis, fazendo com que Luiz Felipe perca força e dessa forma ele será deposto, ele é tirado do trono, inaugurando ali um governo provisório. Esse governo provisório tem o comando de um grupo político mais moderado. Porém, esse grupo político mais moderado foi forçado, de certa maneira, a atender algumas reivindicações de ações populares. Porque havia um crescimento de uma esquerda chamada esquerda socialista, que estava profundamente insatisfeita e saindo às ruas para manifestar a sua insatisfação. Então, para atender um pouco e tentar minimizar essas revoltas, eles acabam tomando algumas medidas que acabam se aproximando um pouquinho da população. Por exemplo, como o fato de reconhecer a atividade operária como uma atividade essencial. Os operários, que eram a grande maioria, que estavam nas ruas se manifestando desde o início, tá? O fim da pena de morte, a liberdade de imprensa, já que tinha sido censurada no governo de Luiz Felipe I, e a instauração do sufrágio universal masculino, ou seja, mudanças muito próximas da população, muito próximas daquilo que pediam as ações populares. Quando foi? Em abril de 1848, esse ano é muito importante, né? Primavera dos Povos. Quando foi abril de 1848, houve eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, onde surge uma ala de republicanos conservadores. Quem eram eles? Eram representantes da burguesia e de pequenos proprietários rurais. O novo governo acaba então tomando medidas arbitrárias novamente, o que vai fazer com que a população se revolte. Por quê? Lá, quando o grupo moderado assumiu, eles reconheceram os operários como uma atividade essencial e formaram inclusive oficinas de trabalho para tentar diminuir inclusive o desemprego. Só que agora, após essa eleição da nova Assembleia, em que surge uma ala de republicanos conservadores, representantes da burguesia e de pequenos proprietários rurais, eles voltam a tomar medidas arbitrárias e fecham as oficinas, prejudicando assim novamente os trabalhadores. Ocorrerão novas revoltas, né? Esse ano de 1848 na França foi extremamente conturbado. Essas novas revoltas populares vão ser reprimidas violentamente por um general, que era ministro da guerra, o general Cavaignac, né? Se pronuncia dessa forma, depois vocês acompanhem no livro para ver a grafia, tudo correto, para poderem anotar, tá? Repressão violenta desse general Cavaignac e ao mesmo tempo, que era o ministro da guerra, e a censura volta com força total, como já tinha ocorrido no governo de Luiz Felipe I, tá? Uma nova Constituição é elaborada em novembro de 1848, quando surgem as eleições para ocuparem a presidência, vamos dizer assim, entre o general Cavaignac, ministro de guerra, e Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão. Nós já estudamos Napoleão Bonaparte, né, no começo do ano. Depois eu vou gravar um vídeo pra gente poder fazer uma revisão, inclusive, do Império Napoleônico, tá? Nós sabemos que na França, naquele período, Napoleão Bonaparte, embora tenha sido derrotado e tudo mais, continuava sendo visto como um herói nacional. E isso facilitou para que o seu sobrinho, Luiz Bonaparte, criasse uma imagem positiva. E ele acaba sendo eleito com mais de 70% dos votos, certo? Quando foi? Isso, finalzinho de 1848. Só que Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, também tem grandes ambições, como um dia teve seu tio. Quando foi em 1851 na França, o Luiz Bonaparte amplia seu poder através de um golpe chamado 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Nós já estudamos o golpe 18 de Brumário lá no final da Revolução Francesa, que colocou no poder o Napoleão Bonaparte, certo? Que enganou os girondinos. Agora é um outro golpe dado pelo seu sobrinho, chamado 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, que vai ampliar os seus poderes. Ele fecha a Assembleia Constituinte, ele
inaugura uma nova constituição onde ele se declara cônsul. O cônsul é um magistrado, é um juiz capaz de elaborar leis, portanto que favoreçam seus próprios interesses. E ele passa a exercer poderes ditatoriais e se autoproclama imperador. Napoleão III, tá? Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, se proclama Napoleão III. A partir daí a gente vai ter um crescimento econômico muito grande na França, em contrapartida uma opressão violenta com relação ao legislativo. Ao mesmo tempo, a política externa buscada por Napoleão III, né, que é Luiz Bonaparte, traz um nacionalismo francês exagerado, que é uma ideia que seu tio já tinha naquela época. Vai ter o apoio da Inglaterra, vai ter apoio da Áustria, vai ter apoio da Prússia, que naquele momento ainda eram territórios do Sacro Império Romano Germânico, já que a Alemanha ainda não era um país unificado. Nós vamos estudar, inclusive, a unificação. Permanece uma hostilidade muito grande com a Rússia, porque, afinal de contas, ele não havia perdoado o que tinha acontecido com seu tio, Napoleão Bonaparte, no passado, quando foi derrotado pela Rússia, e a gente sempre comentou, foi derrotado pelo general Fome e general Frio, porque, né, o inverno da Rússia é super agradável, menos 40 graus, enfim. E aí nós vamos ver que essa hostilidade com a Rússia leva à eclosão de uma guerra, que é a Guerra da Crimeia, que ocorre entre 1853 e 1856, porque os russos estavam avançando sobre a região balcânica e, em contrapartida, a França queria impedir esse avanço russo. Então inaugura-se a Guerra da Crimeia, tá? Em 1871 também, o Napoleão III declara guerra à Prússia e acabou sendo derrotado pelo Bismarck. A gente vai estudar isso quando falar da unificação alemã. Essas derrotas, ele foi definitivamente derrotado, Napoleão III, na Batalha de Sedan, é capturado e aí ele é deposto, ele perde o poder. Inaugura-se ali a famosa Comuna de Paris, que nós também vamos comentar num vídeo posterior, que vai ser a primeira experiência de um governo socialista no mundo, tá? A gente percebe então que a Primavera dos Povos toma conta da Europa, porque o clima constante de revolta na França foi disseminado por várias regiões, como a Áustria, como regiões de Munique, da Baviera, Berlim. Todas elas vão ter essa influência de revoltas populares, aliadas a algumas ideias da burguesia também insatisfeita com o que estava acontecendo naquele período. Vou deixar para o próximo vídeo para a gente falar sobre esses ideais sociais, políticos e econômicos do século XIX, pautados nas ideias de socialismo, comunismo, anarquismo, tá bom? Que acho que fica mais fácil, inclusive, para vocês anotarem e estudarem, tá? Vou desligar esse vídeo e faço o próximo já.